A graça e a paz do Senhor para os irmãos. Para quem está nos assistindo aí pela internet. Amém? Bem, o pastor falou até 2h30, né? Vocês estão rindo por quê? Ele falou sério. E eu gosto de cumprir o que o pastor manda, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, irmão. Deus colocou uma palavra no meu coração para hoje, tá? Um dia desse, eu conversando com o Alan, eu batendo um papo aqui, eu falei para o Alan assim: Alan, não sei o que está acontecendo comigo, Alan, estou esquecendo. Você lembra, Alan, que eu falei? Eu falei, eu estou esquecendo das coisas, Alan, eu estou na sala, fui lá para a cozinha para pegar o negócio, quando eu chego na cozinha, o que eu vim fazer aqui? Aí eu não me lembrava, eu falei, comecei a ficar preocupado de não me lembrar daquilo. Aí eu fico assim, às vezes, lembrei. Então isso tem acontecido comigo, eu não sei se é só comigo, mas eu creio que deve. Aí o irmão já levantou a mão, olha lá, outra irmã, tem mais alguém aí? Olha lá, ih, rapaz, meu Deus do céu, bem-vindo à terceira idade, bem-vindo à terceira. Irmãos, mas isso acontece muito comigo. E eu, até conversando com a minha, eu estou um pouco preocupado com esse negócio, eu tenho que procurar um especialista aí, porque eu não estou gostando disso não. Só que eu só esqueço as coisas recentes. As coisas que aconteceram lá atrás eu não esqueço. Irmãos, eu me lembro de coisas de que eu era criança. Muito criança mesmo. Eu me lembro no primeiro dia de aula meu no colégio público, com 7 anos de idade. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu com medo, não sei se por isso que gravou na minha mente, eu indo para a escola, minha mãe me entregando lá na escola, e eu olhei para aqueles alunos, primeiro dia de aula, eu com um caderno, com um lápis. Então isso marcou a minha infância, e eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu me lembro de coisas. Por exemplo, quando o meu pai vinha da Capitania dos Portos, que eu ia para a escola, e que eu pedia dinheiro para ele, para merenda. Eu me lembro dessa cena, ele caminhando, ele vindo aí, o pai, só me dá um dinheiro. Me lembro disso. Me lembro que eu fui criado dentro da igreja, né, praticamente. Eu me lembro, criança com 8, 9 anos, eu indo para o ensaio do coral com a minha mãe. Minha mãe ensaiava o coral, eu ficava com as outras crianças no pátio da igreja. Eu me lembro dos hinos cantando lá com a minha mãe e eu saindo. Eu me lembro, eu cantando no grupo infantil da igreja, e tem hinos que eu canto até hoje, que eu cantava no grupinho infantil, que minha mãe era regente com 8, 9 anos. Está tudo aqui na minha cabeça. Coisas que eu não esqueço e vive ali comigo. E tem lembranças minhas do passado de lá, que se eu pudesse voltar no passado, para ficar pelo menos um dia vivendo aquela época, eu voltaria. Mas não tem como. Não dá para eu voltar para lá. Acabou. O tempo passou. Não tem como. E esses dias aí, um tempo atrás, eu estava no WhatsApp com a minha família, porque nós temos um WhatsApp da família. Então, estava eu, a Edna, a Mazinha, só eu e as meninas, as 5 meninas. Aí eu comecei a me lembrar, com meus 16, 15, com meu irmão, eu mandei um vídeo para elas de um camarada que pegou uma música do Roberto Carlos, aquela música, eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo. Todo mundo conhece essa música, não conhece? Que ele fala, eu voltei agora para ficar, porque aqui... Aí esse rapaz fez um vídeo, e como se ele estivesse chegando em casa com aquela mala, né, e a música tocando. Aí eu peguei e mandei esse vídeo para minhas irmãs, porque o meu irmão Eliel fez a mesma coisa. Então eu comecei a falar das coisas que a gente fazia quando era jovem, e eu comecei, era 11 horas da noite, quando eu olhei, irmão, já era 2 horas da manhã, e a gente rindo, se divertindo,
dando gargalhada no WhatsApp, falando das coisas lá do passado que a gente fazia. Falei, gente, eu vou dormir, que já vai dar 2 horas. Vocês não trabalham, mas eu trabalho ainda, eu tenho que levantar 5 da manhã. E a gente brincando ali. Então, essas coisas do passado que são boas, é legal você relembrar. É bom você sorrir lembrando daquilo que você fez quando era criança, quando era jovem. É bom, não é ruim. Mas tem coisas que ficaram lá no passado, que estão no passado, que muitas das vezes a gente não quer lembrar, mas elas vêm. Elas aparecem de vez em quando para nos atormentar. E às vezes você chora, você fica triste pelas coisas que aconteceram lá atrás. E quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de uma outra música do Roberto Carlos. Aí os irmãos, falei para a Vânia, os irmãos vão ficar escandalizados comigo hoje lá, que eu vou falar no Roberto Carlos. Aí eu ainda brinquei com a Vânia, né, que eu gosto muito de brincar com a Vânia. Aí eu falei assim, Vânia, eu vou cantar uma música do Roberto Carlos lá na igreja. Ela, tu tá maluco? Tu não vai fazer isso, vai? Eu falei, vou, qual o problema? Problema nenhum, é para a edificação da igreja, eu vou cantar música assim. O pastor da igreja de Madureira cantou em cima do púlpito lá da Madureira, que é uma igreja pentecostal, cantou para a esposa dele, chegou lá, trouxe a esposa no púlpito e olhou para ela e falou, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Cantou em cima do púlpito. Ele falou alguma heresia? Ele está dizendo que ama a esposa. Problema nenhum. Mas eu zoando a Vânia, eu falei, não, Vânia, eu não vou cantar não. Eu não vou cantar não. Mas eu vou recitar. Eu vou recitar para poder passar para os irmãos o que eu quero falar, para eles entenderem. O Roberto Carlos tem uma música que se chama O Divã. O divã, o que é um divã? Os irmãos, não sei se todos os irmãos sabem, é uma poltroninha que tem, que os psicanalistas usam para atender seus pacientes. Até psicólogo, né, Denise? Pode usar um divã, mas não são todos que usam, mas tem essa área. E o que é o divã? O que ele faz? Qual é o profissional? É o psicanalista, é assim, ó. Ajuda as pessoas a compreenderem seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, explorando conflitos internos e padrões inconscientes através da teoria da psicanálise. Ele utiliza a escuta, a interpretação de sonhos e a associação livre para criar um espaço seguro onde o paciente pode falar livremente e ao longo do processo o terapeuta ganha autoconhecimento e lida melhor com suas emoções. Então é um profissional que existe, que qualquer pessoa pode ir lá, crente, não crente, né? E essa música do Roberto Carlos se chama O Divã, quer dizer, ele usa essa música para falar dele, para falar da infância dele, para falar do passado dele. Tá? Então eu achei interessante essa música, porque quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei. Essa música diz assim, presta bem atenção, tá, irmão? Deixa eu ver aqui. Música do Roberto lá. Eu escrevi aqui. Engraçado que, quando eu estou falando de passado, a minha mãe está com 90 anos. 90 anos. Um dia desse, eu acho que eu contei para a Denise, eu estava lá a minha mãe estava lá em casa meio chorosa assim, aí a Cristiane olhou, o que é, mãe? O que está acontecendo? Eu estou me lembrando aqui que quando Ezequias era criança, eu estava saindo de casa para ir para a rua para comprar, e ele me pediu para ir com ele, e eu disse que não. E eu ainda mandei ele entrar, dei uns tapas nele. Puxa, eu podia ter levado ele comigo.
Olha só, irmão, da onde minha mãe foi tirar isso aí, a Cristiane? Mãe, o Ezequiel está com quase 70 anos. E você está preocupado com isso? Quer dizer, coisas que voltam. A minha mãe, por que ela pensou isso? Eu não sei. Veio na cabeça dela. Entendeu? Essas coisas voltam. Interessante isso. E essa música diz assim, ó. Presta bem atenção. Relembro a casa com varanda. Ele falando da infância dele, da vida dele. Muitas flores na janela. Minha mãe lá dentro dela. Me dizia num sorriso, mas na lágrima um aviso. Para que eu tivesse cuidado na partida para o futuro. Eu ainda era puro, mas num beijo disse adeus. Minha casa era modesta, mas eu estava seguro. Não tinha medo de nada. Não tinha medo de escuro. Não temia trovoada. Meus irmãos à minha volta e meu pai sempre de volta. Trazia o suor no rosto. Nenhum dinheiro no bolso, mas trazia esperança. Aí ele diz assim, essas recordações me matam. Essas recordações me matam. Por isso eu venho aqui. Aqui aonde? Lá no profissional, lá no terapeuta, lá no psiquiatra, para contar para ele o que está matando ele, porque aquele passado, aquela vida que ele teve, estava trazendo para ele umas lembranças, como se ele dissesse assim, é legal, mas isso também me entristece. Então ele foi no terapeuta para falar isso. Aí vem a segunda parte. Relembro bem a festa, o apito, e na multidão um grito, o sangue no linho branco, a paz de quem carregava em seus braços quem chorava. E no céu ainda olhava, encontrava a esperança de um dia tão distante, pelo menos por instante, encontrar a paz sonhada. Aí ele fala, essas recordações me matam. O que ele está se referindo agora aqui? Ele se lembra ali, quando ele perdeu a perna dele, ele tinha 6 anos de idade. Tá? O sangue no linho branco, quer dizer, passou um cara que estava com um terno de linho branco, tirou o terno, envolveu a perninha dele com 6 anos de idade e levou para o médico. Então, ele está relembrando essas coisas lá com o psicanálise, com o psicanalista. Quer dizer, aconteceu isso comigo. Talvez ele estivesse pensando assim, caramba, puxa vida, se eu não tivesse ido para a linha do trem, se eu não tivesse brincado lá, se eu não tivesse feito aquilo, talvez eu estivesse com a minha perna, talvez, como seria a minha vida com a minha perna? E essas recordações vêm na mente dele, ele lembrando lá, e diz, pô, essas recordações me matam. E matam mesmo. Tem recordações que elas ficam bombardeando a tua cabeça e vai trazer para você, às vezes, prejuízo. Então ele está lá no médico, ele está lá na psicanálise para dizer assim, cara, o que é que eu faço para me livrar desses problemas? Lembrando da tragédia, pô, como seria a minha vida se eu não tivesse perdido minha perna? Um dia, cheguei em casa, aí eu cheguei na cozinha, estava a Vânia, chorando. Aí eu falei, o que houve, Vânia? Por que você está chorando? Ela, nada não. Nada. Aí, como nada não? Por que tu está chorando? Aí ela falou assim, não, estava aqui me lembrando, porque a Vânia, ela é filha adotiva. Ela, quando tinha 3 anos de idade, o pai dela, ela era de Minas, e a mãe deu, que ela não tinha condição de criar, e a Vânia veio morar aqui no Rio de Janeiro com outro pai, com outra mãe. Aí ela chegou para mim e disse assim, eu estava aqui imaginando como seria a minha vida se eu tivesse sido criado com os meus pais mesmo, com meus irmãos. Como seria? E isso, de uma certa forma, estava trazendo um sofrimento para ela. Ela estava ali chorando. Triste. Poxa, como seria a minha vida se eu tivesse sido criado com meus pais, com meus irmãos? Esses pensamentos estavam vindo na cabeça dela. Só que não tem mais jeito. Ficou lá atrás. Não tem como você voltar mais. Vocês estão entendendo, irmão? Não tem como tu voltar mais para o passado. Passou. Mas tem jeito. Tem jeito. Aí ele diz assim, ó. Outro verso. Eu venho aqui, me deito e falo.
quer dizer, para o psicanalista, ele está lá no divã. Eu venho aqui, me deito e falo. Para você que só escuta, não entende a minha luta. Afinal, de que me queixo? São problemas superados. Aí ele fala, mas o meu passado vive em tudo que eu faço agora. Ele está no meu presente, mas eu apenas desabafo confusões da minha mente. Essas recordações me matam. Ele está dizendo que esse passado está fazendo parte do presente dele. E esse passado está incomodando ele de alguma forma, porque não está fazendo bem para ele, porque está vivendo no presente dele. E tem muita gente hoje vivendo no seu presente muitas coisas que aconteceram no passado. E a gente precisa se livrar dessas coisas, desse passado, dessas coisas ruins. As coisas boas não. As coisas boas a gente tem que lembrar, tem que rir mesmo. Mas as ruins a gente tem que esquecer. A pergunta que eu te falo, eu faço para os irmãos. Como está a sua relação com o seu passado? Que tipo de emoção o seu passado gera em você? Então, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos agora de uma pessoa que teve um passado um pouco difícil, ou melhor, bem difícil. Eu vou falar de um personagem bíblico, da Bíblia, que foi Paulo, Saulo de Tarso. Vocês sabem que Paulo, antes de se converter, todo mundo conhece a história de Saulo, o que ele fez, as coisas ruins que ele praticou, que ele fez antes de conhecer a Deus. Então, aqui em 1 Coríntios 15, 9 e 10, ele diz assim, olha só, abre a Bíblia aí, irmãos. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Diz assim, ó. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. A Bíblia diz que Paulo, vocês conhecem, ele caçava as pessoas, ele pedia carta para ir perseguir o povo de Deus. Esse camarada, a Bíblia diz que ele respirava morte, ele respirava a perseguição. Ele era uma pessoa ruim, as pessoas tinham medo de se aproximar de Saulo de Tarso. Quão ruim ele era. As coisas terríveis que ele fez. Agora, esse camarada se converte. Ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ele fica cego, ele vai para uma casa e Deus manda Ananias orar por ele. E aí as escamas dos olhos dele se abrem e agora ele conhece Jesus. E agora? Tudo aquilo que ele achava que era certo, ele descobre que estava tudo errado. Como é que uma pessoa dessa vai lidar com o seu passado? Com tudo que ele fez? Até na morte de Estevão ele consentiu, colocou a capa. A igreja que ele perseguiu, a igreja que ele mandou matar muita gente, agora Deus está mandando esse mesmo camarada agora pregar o evangelho de Jesus. Como é que fica a mente dele? Aí ele diz,
pois sou o menor dos apóstolos, por nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui. Então, na cabeça dele, quando ele diz que eu sou o menor, ele aqui está lembrando das coisas que ele fez. Eu acho que a gente vê aqui uma palavra dizendo assim: poxa, eu persegui a igreja de Deus, eu fiz isso. De repente, aquelas lembranças do que ele fez, o que estava fazendo, voltam, porque ele é humano, é um ser humano. E aquilo vinha na mente dele, e ele começa a dizer, e ele agora está dizendo que estava trabalhando mais do que todo mundo. É como se ele quisesse dizer assim: eu tenho que fazer uma coisa para suprir aquilo que eu fiz, aquele meu erro. Porque não é fácil, irmão. Essas lembranças vêm na nossa cabeça. E não importa se você é crente, se tu não é. Elas vêm. Só que o cristão, ele tem uma arma poderosa. Tem até um hino que diz assim, ó: lembranças do passado vêm, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto para a glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que verteu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Não há mais condenação. O que passou, passou, ficou para trás. Vamos esquecer o que passou. Amém, irmão? Aqui em Filipenses 3, verso 7. Mas o que para mim, depois que ele conhece o Senhor, depois que ele tem um encontro com Deus, depois que ele reconheceu que tudo que ele fez era errado, ele diz assim, lá em Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu considero como esterco para poder ganhar Cristo. Aquilo que estava lá no passado, aquilo que ele fez de errado, aquelas coisas, agora que ele achava que estava certo, agora conhecendo a Cristo, ele está dizendo, eu considero aquilo como esterco. Porque às vezes lá no passado tem muitas coisas que você fez achando que era certo. E que depois que você tem um verdadeiro encontro com Deus, aí você vai reconhecer que estava errado. É só conhecendo Jesus para desfazer aquelas coisas lá do passado. Eu considero aquilo que eu vivi como perda depois que conheci a Jesus. O meu passado já não me diz quem eu sou. O passado não tem mais poder para quem está em Cristo Jesus. O passado não tem mais poder. Esquece aquilo que passou. Em Filipenses 3,13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos esquecer o que ficou no passado, porque se você não esquece, você não consegue seguir adiante. Aquilo que ficou lá no passado e que traz para a tua mente, para você, trava você. E você fica com aquelas lembranças bombardeando o teu cérebro. E você
não sai daquilo, você não tem como andar. E ele tomou a decisão, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, agora eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Porque se você não esquecer, não tem como tu prosseguir. E o inimigo vai usar essas armas. Amém, irmão? Esquecer, esquecer não é não lembrar. Porque você tem um cérebro. Esquecer é quando você resolve aquele problema. Que você pede perdão daquele problema. É quando você não deixa aquele passado agora que você conheceu a Deus, ele ficar bombardeando a tua mente. É um pedido de perdão que você teve com alguém e você corrigiu aquele teu passado. Então, em 2 Coríntios 5:3 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esquece, está no passado. Acabou, tu não tem como voltar lá para corrigir mais nada. Sabe o que você faz? Faz igual o Kleber Lucas diz: vou deixar na cruz, tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Aí ele diz: eu dependo desse amor, o seu amor, mais que tudo, eu confio que este amor tem poder para curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o teu amor me chama. Então, irmão, deixa na cruz e esquece. Porque esse amor tem poder para curar dores. É o amor de Deus. Ele te cura, ele te liberta dessas coisas. Então, deixa na cruz. Esquece. Teve uma pessoa que eu estava conversando e disse assim, falando sobre perdão, falando sobre o passado. Aí ele olhou para mim e disse assim: rapaz, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. Eu falei: aí fica difícil. Se Deus te perdoou, a Bíblia diz que Deus, ele joga no mar do esquecimento. Fizeram até uma analogiazinha aí, como é que é uma ilustração. Eu já devo ter contado isso aqui, porque eu já até me esqueci se já contei ou não. Mas é bom que eu conto de novo, que fixa bem. Disse que o cara morreu e foi para o céu. Chegou lá no céu, passaram um filme da vida dele. O anjo está lá, ligou lá um painelzão, aí começou a passar ele criança, brincando, depois jovem, começou a mostrar tudo. Aí a cena pulou. Estava indo, daqui a pouco a cena pulou. Aí ele olhou para o Senhor e falou assim: Senhor, foi ali que eu pequei, não foi? Aí o Senhor falou assim: mas eu não me lembro. Mas eu não me lembro. Quando você se arrepende, Deus, ele joga no mar do esquecimento. E você vai querer ficar lembrando? Se Deus está dizendo que jogou no mar do esquecimento, então esquece o que passou, esquece as coisas ruins do passado. Mas eu acho interessante também, irmãos, que tem coisas que Deus precisa te lembrar para você esquecer depois. Tu sabia disso? Coisas que ficaram mal resolvidas. Vocês se lembram de Davi? Davi, ele estava lá no castelo dele, olhando lá para baixo. De repente ele vê uma mulher se banhando, Betseba, mulher bonita. O que ele faz? Pede para trazer aquela mulher para o palácio. O que ele faz?
se deita com aquela mulher. Era uma mulher de Urias, um soldado que estava na guerra. Resultado, a mulher vem e diz para ele, ó, eu estou grávida. Ah, você está grávida? O que eu vou fazer? Aí começou a pensar. Todo mundo conhece a história, mas eu gosto de contar. Traz Urias. Manda Urias se deitar com a esposa dele lá. Que aí vão pensar que o filho é dele. Urias se recusa a se deitar com a esposa. Não, está todo mundo em guerra, eu não vou entrar. Aí Urias decidiu que não ia. Aí o que ele faz? Escreve uma carta, manda o próprio Urias levar, mandando colocar ele na frente de batalha para morrer. Aí o que acontece? Urias morre. Aí o que Davi faz? Davi vai, manda trazer Betseba para o palácio, estou numa boa, esquece do assunto e está tudo tranquilo, tudo em paz. Aí Deus chega para o profeta Natan e fala assim, Natan, dá um pulinho lá no palácio, que eu preciso lembrar Davi de uma coisa muito ruim que ele fez. Aí o profeta Natan chega no palácio e diz assim para ele, Davi, eu vim aqui para a gente resolver aqui um problema aí que aconteceu. Então fala, Natan. Rapaz, tinha um cara que tinha muitas ovelhas. Muitas ovelhas. Tinha um outro que só tinha uma ovelhinha. Esse camarada pegou a ovelhinha desse cara que só tinha uma, roubou dele, ainda mandou matar esse camarada. A Bíblia diz que Davi se encheu de ira e disse para o profeta, que morra este homem. Aí o profeta olha para ele e falou assim, és tu este homem. És tu este homem. Você tinha tantas mulheres, tem tantas mulheres, tantas concubinas. Se não fosse o suficiente, Deus falou, eu te dava mais. E você vai, pega a esposa de Urias. Aí quando Deus confronta Davi, aí ele desaba. Aí a ficha dele cai. Aí ele vai e pede perdão ao Senhor. Mas precisou ser lembrado para consertar. Precisou ser lembrado, porque tem muita gente aí que fez muita coisa errada lá atrás e que está quietinho. E que não fala nada. E às vezes é por isso que essas lembranças começam a vir te atormentando, porque você não corrigiu isso ainda. Porque você não pediu perdão para quem você feriu. Porque Davi aqui, ele que feriu, foi ele que fez o mal. E ele esquece, porque é mole. Quando a gente fere o outro, é fácil a gente esquecer. Mas quando é o outro que faz com a gente, aí você fica ali dia e noite pensando, aquela raiva, aquela ira, lembrando do que a pessoa fez com você. Mas o que você faz, tu esquece. Mas não é assim. A gente precisa consertar. Eu estava aqui uma vez pregando aqui, numa quarta-feira. O Marcos, ele até faleceu, eu estive no enterro dele. Ele me procurou. Depois do culto, eu estava falando sobre perdão. Falando que a gente, às vezes, quer uma mágica de Deus. Quer dizer, cheguei em casa, briguei com a minha esposa, briguei com meu filho, falei coisas terríveis para ele, para um amigo, ou para quem for, para um irmão da igreja. Aí, você chega aqui, o pastor está aqui, tu fala, poxa, Daniel, briguei com a minha esposa, cara. Minha esposa brigou comigo, falou um montão de coisas para mim, me feriu. Ora para mim. Como se fosse uma mágica, assim, vou orar, você vai chegar em casa, tá tudo bem. Você agrediu tua mulher, você falou um montão de coisa para ela. Agora tu chega aqui, vamos lá, vamos fazer uma mágica aqui, ó. Aí, meu irmão, receba a oração, não, chegar em casa, tua mulher vai te receber com uma bênção. Acabou, ela vai esquecer tudo. Não é assim. Se você feriu alguém, se você falou, sabe quando é que Deus vai entrar com a providência? É quando tu chegar em casa, deixar de ser covarde
que a gente tem que deixar de ser covarde. Tu isso é covardia. Porque na hora de agredir, você é valentão, você é o machão. Mas na hora de você corrigir, você se segura. Não tem coragem. É covarde para tomar atitude de macho ou de fêmea, eu não sei de quê, de chegar e corrigir o que tu fez. Aí quando tu chega em casa que tu fala, fulana, eu errei com você. Eu estou incomodado com aquilo, o Espírito Santo está me incomodando e eu quero te pedir perdão. Eu já fiz isso várias vezes com a Vânia. Uma vez eu discuti com a Vânia em casa, aí sabe como é que é casal, né? Falam as coisas que não quer, fala, todo mundo que é casado aqui sabe que isso é normal num casamento. Só que eu cheguei na Marinha, estou lá na Marinha, daqui a pouco eu parei assim, estava sozinho no meu setor de trabalho, aí o Espírito Santo começou a me incomodar. Tu errou. Tu errou. Tu falou coisas que não devia. Aí o que eu fiz? Peguei o telefone. A Vânia atendeu, aí eu, Vânia, eu estou aqui no trabalho, mas o Espírito Santo não está deixando eu tranquilo, não. Ele mandou eu te pedir perdão. Então eu estou te pedindo perdão das palavras que eu falei, que eu disse, que não foi legal. Na hora que eu falei isso, sabe o que aconteceu? Ela começou a me pedir perdão também. Vocês estão vendo como é que funciona no reino espiritual? Acabou o problema. Eu falei aqui um dia desse aqui, irmão, sobre as coisas que acontecem, às vezes lá atrás. Eu não vou dizer o nome da irmã não, tá? Eu estava aqui pregando e falando, chamei, foi até o Marinho. Falei, Marinho, sobe aqui. O Marinho subiu e eu falei que lá na Antártica eu tinha rido de um camarada lá, porque o cara fez uma piada dele, não aguentei, a gente ri mesmo e eu até depois pedi perdão para ele, tudo por ter rido da piada que o cara fez, não devia. Aí eu chamei o Marinho aqui e falei, anota aí, irmão, quanto tempo leva? Leva aqui. Aí eu falei, pô Marinho, aquilo que eu fiz contigo, poxa, me perdoa, cara, não, Deus está me incomodando, fiz essa encenação aqui. Anota aí, não levou 1 minuto, um pedido de perdão. Quando terminou o culto, não vou dizer o nome da irmã, ela me procurou, falou, irmão Ezequias, aconteceu comigo um tempo atrás, que eu falei umas coisas para o meu irmão, e eu magoei ele, e isso está me incomodando, e essa palavra que o irmão falou, eu vou acabar com isso hoje. Hoje, eu vou para a casa dele agora, vou sair da igreja e vou para a casa dele agora. E foi. Chegou lá, procurou o irmão, o que é que você quer? Aí ela, eu quero falar contigo. Aí foi, falou com ele, abraçou ele, se reconciliaram, e ela falou depois comigo que está uma benção, está indo para a casa dela. Tu está me entendendo, irmão? Tem que consertar o que estava lá atrás. Não dá para viver desse jeito. Não dá para viver desse jeito. O crente, ele tem que exercitar isso na vida dele. E Deus dá oportunidade à vida, até com a esposa, que é mais íntima, para tu treinar. Porque para a esposa e para a esposa a gente tem que pedir perdão toda hora, não é? Não é, irmã? Não é verdade? Não é, irmãos? É a oportunidade que a gente tem para treinar, é com quem você está mais próximo, com quem você é mais íntimo. Treina em casa com a esposa toda hora. Tu erra toda hora mesmo, que eu sei, eu também. O bom é depois do perdão, irmão. Depois do pedido de perdão é que é uma benção. Então, irmãos, a gente precisa curar. E eu estava falando do Marcos. Quando terminou o culto, ele me chamou. Depois que eu falei isso, que não era mágica, ele veio e falou assim, irmão, tem 7 anos que eu não falo com meu filho. 7 anos que eu não falo com meu filho. E tem 4 meses que ele saiu de casa. Eu vim aqui te dizer que eu vou procurar meu filho, vou pedir perdão para ele e vou trazer ele aqui na igreja para você conhecer. Foi embora. Passou um tempo, tinha um almoço lá no terraço. Quem me entra? Ele, a esposa e o filho. Aí foi lá, me apresentou, me abraçou. Eu falei, tá vendo? Uma palavra que você fala aqui, e você mesmo, sabendo que tem alguém na família, alguém que... Fala isso. A gente tem que ser usado para isso. Para falar do amor, do perdão, da misericórdia.
Porque se Deus não fizesse isso com a gente, nós estávamos perdidos. E tem gente, irmão, tem gente que está na igreja, é servo de Deus, Deus usa ele poderosamente na igreja, e ele tem feridas lá de trás, porque eu estava lá na igreja de Nova Vida uma vez, aquele Azaf, quem é que conhece o Azaf? Borba. E ele foi pregar lá, e ele prega tocando violão e falando. E ele disse que ele tinha uma raiva do pai, o pai já estava morto. Ele disse que ele tinha um problema com o pai dele, que o pai dele era muito violento. Batia na mãe, batia nele. O pai faleceu, ele pregando na igreja, cantando na igreja, ministrando na igreja, e não perdoava o pai dele. Olha bem, Azaf Borba. Eu escutei isso ele falando. E aquilo incomodava ele, porque o pai tinha morrido. O pai tinha morrido, e agora para consertar isso? E agora para consertar? Aí ele disse que um dia, o Espírito Santo falou com ele assim: você precisa resolver isso. Como resolver? Aí o Espírito Santo falou com ele assim: você precisa perdoar o seu pai. Mas como fazer isso? O Espírito Santo falou para ele assim: você agora só vai lembrar das coisas boas que o teu pai te fez. Você vai começar a se lembrar quando ele contava a história para você dormir. Quando ele chegava do trabalho, que ele te abraçava. Você vai tirar tudo de ruim que ele fez. Você só vai se lembrar agora das coisas boas que ele fez com você e com a sua mãe. Porque ele tinha momentos bons. Então agora você vai esquecer. Ele disse, irmão, que quando ele fez isso, aquela raiva, aquilo que ele sentia pelo pai dele, o Espírito Santo começou a limpar, e ele conseguiu perdoar o pai depois de morto. Vocês estão entendendo o poder que há no poder do perdão, que o Espírito Santo tem essa capacidade que a gente não tem? Só que agora ele fala do pai, mas agora, quando ele fala do pai, aquilo não dói mais nele, aquilo não fere mais ele. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ser curados daquilo que aconteceu lá atrás. Nós precisamos esquecer essas coisas, porque é o próprio Espírito Santo que está dizendo que a gente precisa esquecer para prosseguir. Deus colocou essa palavra no meu coração. Às vezes eu fico pensando assim, eu não sei quantas pessoas aqui têm esse problema de lembranças que te ferem e que precisa haver um conserto. Irmãos, até um profissional você pode procurar, até um psicanalista. Tem a Denise aqui que é psicóloga. É uma psicóloga que é cristã, que vai aconselhar ou vai trazer algumas coisas que é bom você ouvir. Amém, irmãos?